recording. Paz do Senhor a todos, bem-vindos de volta aos nossos estudos, né, cada quinta-feira. Esse mês, né, estamos falando de casamentos saudáveis. Então, isso é a nossa terceira lição, né? Primeira lição, nós conversávamos sobre comunicação e que homens pensam de uma maneira diferente do que mulheres, né? E mulheres também pensam muito diferente do que homens. E também semana passada conversávamos sobre finanças e também sobre contentamento, né? Que devemos estar contentes. E essa lição vamos falar sobre compromisso. Compromisso. Então, infelizmente, né? Muitos casamentos, mais de uma metade, terminam em divórcio. E, infelizmente, isso vai afetando muito as crianças, os filhos. Eles recebem muitas desvantagens quando isso acontecer. Então, por exemplo, né, isso em geral, né, para citar essas estatísticas, não é para falar que se você é um filho de divórcio, isso você vai seguir essas estatísticas, né? Mas em geral, por exemplo... Porque a gente quer deixar também uma esperança, né? A igreja existe porque pessoas são problemáticas, né? A igreja não existe para os perfeitos, não existe isso. Jesus veio para resgatar vidas, e resgatando vidas, ele veio para resgatar também casamentos, né, que estão indo em direção ruim. Então, se você se encontrar em um casamento que não é saudável, não se desespere, né? Porque nós existimos como uma igreja por causa disso, né? E nós não queremos falar sobre conto de fada, sobre coisas... porque a gente entende o que é a realidade, né? O pecado traz uma realidade diferente, né? E nós precisamos, assim, combater essa realidade com o Espírito de Deus. E você pode deixar que Deus agir na sua vida e fazer a sua família... e a sua casamento florescer e crescer, em vez de se destruir. Amém. Então, algumas dessas estatísticas mostram, né, que 90% dos adultos, eles vão se casar. Mas, como eu falei, mais de metade vão terminar em divórcio. Talvez eles tenham diferenças, né, que eles pensam que não podem se resolver, mas... se eles podem ficar casados, e isso vai aumentar sua expectativa de vida para ficar mais velho. 90%. Eles vão morar ou viver mais tempo ficando casados. Também, pessoas mais que são solteiras, eles infelizmente têm pior saudade do que mais que são casadas. Com saúde, né? Em saúde, sim. Eles têm pior saúde, infelizmente. Também, 40% de pessoas casais são bem felizes com sua vida, que é mais alto, né? Isso é maior, uma porcentagem maior do que pessoas que são só numa casamento... não é casamento... how do you say? Common law. Lei comum. Um casamento não civil. Isso, sim. Também separados, divorciados. E também, infelizmente, como eu falei, os filhos muitas vezes vão sofrendo também por causa de divórcio ou pessoas que não vão se casar. Então, pessoas com pais que são solteiros, mães que são solteiras, mas muitas vezes eles vão sofrer na escola, com suas acadêmicas também, com sua saúde também, muitas vezes é pior. E também, infelizmente, filhos, né, meninos que não têm pai na casa, talvez eles conhecem pai, mas não tem pai na casa que é realmente presente, né, que tem um relacionamento com eles. Eles têm 2 vezes chance maior de 2 vezes para entrar na cadeia. Também meninas que não têm pai
eles são 3 vezes mais suceitas, né? É mais provável 3 vezes mais para ficar grávidas, né, fora do casamento e também para ter abortos. Eu sei que aqui no Brasil isso não é legal, mas eu sei que acontece também. Um estudo que aconteceu durante um período de 25 anos mostrou que divórcio também, filhos de pais de divorciados têm mais chance para usar drogas e também para buscar terapia, 40% mais chance de evitar casamento, talvez para ter medo de entrar em casamento, e 2 vezes mais suscetos para ver, infelizmente, divórcio nas suas próprias vidas. Como eu falei, essas são estatísticas, isso não é para falar que isso vai acontecer se você já divorciou, se seus pais já divorciaram, mas isso é para mostrar que divórcio não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Então, hoje nossa lição, compromisso, muitas vezes, não é sempre, né, mas muitas vezes, divórcio é um resultado de egoísmo num relacionamento. Então, para nós cristãos, nós temos uma razão diferente do que outras pessoas, porque muitas vezes pessoas no mundo vão pensar de um jeito diferente. Sim. Eles vão pensar de meus sentimentos, minha felicidade, eu, sempre pensando em eu, como eu estou, né? Mas para nós é algo diferente. Sim. Nós, tudo sobre nós em nossos casamentos. Por isso, o mandamento de Deus é muito claro. Você não pode desistir. Sim. Não pode desistir. Como nós falamos, abuso também, infidelidade, temos alguns casos que são diferentes. Mas se você simplesmente está seguindo como você sente, você vai desistir porque eu não amo ele mais, nós não estamos dando bem. Isso não é uma opção. Não é uma opção. Até meus pais e nosso casamento, nós nem brincamos que, eu vou deixar você, eu vou sair, nós vamos divorciar. Isso não é uma brincadeira. Nós nem damos isso em brincadeira. Isso nem pode, nem deve ser uma opção para quem é o casado, né? Tem que dar certo. E olha, a gente vai falar, eu vou falar também que existe, sim, exceções de você separar, né? Você não é obrigado e você tem que separar quando o homem começa a bater em você, os seus filhos, ele começa a ser abusivo, né? Não apenas assim, só com a sua força, mas também com as palavras. Se você está vivendo assim no inferno, você tem que assim sair, separar para a sua proteção. Isso é fundamental. Você não deve ficar num relacionamento que é abusivo, quanto em força físico, quanto assim em palavras, que é emocionalmente abusivo. Isso não é vontade de Deus para você ficar num relacionamento dessa e também para os seus filhos crescerem com isso. Você tem que proteger, né, seus filhos, e se você é a mulher, você tem um direito. Pode e entre em contato com o seu pastor, com a gente também, e saiba que isso vai ficar confidencial, mas a igreja precisa também falar que existe sim saída, mas com outros casos que não é abuso, assim, o que espancar a esposa, os seus filhos, e abuso assim em palavras emocionalmente, você tem que ter um compromisso de ficar no relacionamento e buscar de como salvar, resgatar esse relacionamento, é o casamento, porque você está no contrato com Deus, né? E com um a outro, com a igreja e as pessoas que estavam ali assistindo, que são os seus testemunhas também. Então é fundamental, você tem que dar certo o casamento. Exato. E até a Bíblia fala disso em 1 Coríntios, né? Fala muito de casamento, e vamos falar muito de 1 Coríntios hoje. Capítulo 7, versículos 10 e 11, fala: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor,
Paulo está dizendo isso, né? O Senhor mandou isso. Que a mulher não se aparte do marido. Não é uma opção. Se, porém, se apartar, então, isso é se vocês vão se separar por um tempo determinado, né? Com esse motivo de se juntar de novo, que fique sem casar ou se reconcilie com o marido, é que o marido não deixa a mulher. Então, isso não é uma opção para, né, divorciar, separar para sempre, né? Isso é com a intenção, né, para resolver e resgatar esse casamento. Tem opções, né? Isso está falando, se vocês vão separar, isso está com a intenção para se juntar mais uma vez. Também, em casamento, não é sempre o que é justo. Por quê? Porque justo é eu vou tratar ele igual ele está me tratando. Se ele está mostrando amor para mim, eu vou mostrar amor para ele. Se ele está me respeitando, eu vou respeitar ele também. Mas isso é como o mundo vai pensar. E isso é um contrato, né? E igual em nossa primeira lição, nós falamos, nós não estamos num contrato só de papel. Estamos numa aliança espiritual que foi, como ele falou, mostrado diante de Deus, entre nós e também testemunhos. Então, um contrato vai falar, eu vou fazer somente se você vai fazer. Eu vou fazer igual você, né? Mas uma aliança vai dizer, eu vou fazer mesmo se você não fazer, ou não pode fazer. Se, por exemplo, ele está passando um momento muito difícil na vida dele, e ele não está mostrando amor como ele deve fazer, eu vou mostrar amor para ele mesmo assim. Isso é uma aliança. Isso é um compromisso em seu casamento. Você gostaria de ensinar? E através desse compromisso, né, não é só você faz isso e aquilo e eu faço aquilo. Através de um compromisso que é como que Deus mostra pra gente, né, que ainda que éramos pecadores, né, Cristo veio e nos salvou, né, que nós amamos Ele porque Ele nos primeiro amou. Quando nós temos esse tipo de amor, e assim, o homem é biblicamente, assim, falado para ele amar a esposa como Cristo Jesus amou a sua igreja, dando a sua própria vida. Isso é algo, assim, quase impossível, né? Mas é algo que a gente tem que fazer, que é um amor que não espera nada em troca, nada em favor, nada que vai ser assim, eu faço isso e você faz aquilo. Claro, após de amor e um amor verdadeiro, quando nós estamos mostrando isso para nossas esposas, sendo marido, ela vai me amar, né? E quando a gente olhar para o amor de Cristo com a igreja, mesmo que era pecador, a gente pode olhar para Oseias, né? O profeta que casou com a mulher que saiu, traiu ele, né? E nós sabemos essa história, e o Senhor falou para ele, vai comprar ela de volta e amar ela de volta, né? E isso é injusto para nós, né? Mas isso mostrou o amor que Deus tem para nós. Então, com isso em vista, eu também preciso ter um amor, né, com a minha esposa. Mas isso também se mostra o compromisso de Deus, né, com a igreja. E nós podemos mostrar, através de um casamento saudável, a maneira que Cristo ama a igreja, vai ser o espelho de como eu amo a minha esposa. Então, a minha responsabilidade não é apenas pregar para os meus filhos, não. É para eu mostrar para meu filho que ainda não nasceu como eu amo a minha esposa, como eu tenho um compromisso com ela, porque assim, ele vai saber de Deus através disso, muito mais do que as palavras, muito mais do que a escola bíblica dominical. Ele vai olhar pra gente e vai estar conectando como nós vivemos aquilo que nós pregamos. Exato. Né? Então, a maneira que nós tratamos um ao outro não é dependente
o que o outro está fazendo. Sim. Isso é um compromisso. Eu E é vou muito amar difícil ele. isso. Isso é difícil. Isso é muito mais fácil falar do que fazer, né? Porque quando eu estou bravo, né? Quando o homem tá bravo, ele tá pensando com apenas, né? Como criança de 5 anos de idade, né? Quando o homem fica bravo. E quando eu tô bravo, assim, com ela, alguma coisa, eu não quero tratar ela com amor, porque eu tô brava com ela. Porque ela falou uma coisa, porque ela não fez o café da manhã pra mim, nem o almoço, nem janta, e eu tô lavando a louça, e eu fico, assim, chateado, né? Isso não acontece. Só de vez em quando. Não, brincando. Mas, através desses momentos, se eu deixar um homem carnal, um homem que não gosta de orar, não gosta de jejuar, não gosta dessas coisas, eu vou falar coisas que eu não devo falar. E quem vai estar mirando isso, vendo isso tudo, é o meu filho, né? Ele vai estar vendo isso, ele vai ver um amor condicional e não incondicional. Então a gente tem que cuidar por isso, porque nós temos olhos, né, pequenos, né, que estão sempre vendo tudo que a gente faz. E filhos, eles vão... minha mãe sempre falou isso pra mim. É mais importante o que você faz, né? O que você vai fazendo, do que o que você falar. Né? Eu posso falar muito para meu filho como uma cristã deve viver, como nós devemos tratar um ao outro, mas o que realmente vai ensinando ele é o que ele vai ver Isso nós fazendo em casa. Então, isso é muito importante. Então, como eu falei, o mundo vai sempre pensando o que é justo, né? Se ele está tratando eu assim, então eu vou fazer assim com ele também, né? E pensando só em eu, e ele vai pensando só em ele também. Então, quando isso vai acontecer, e eu vão bater, né? Porque isso vai acontecer se estamos sempre pensando em nós mesmos. Basicamente, 3 coisas vão acontecendo. E vamos falar de um quarto também, mas essas 3 coisas. Normalmente, né, dessas 3 coisas, nós vamos desistir de nosso casamento. Vamos sair do relacionamento. E isso não resolve nada. Por isso, às vezes, pessoas vão casar uma vez e pensar, ok, eu não aguento isso mais, vou sair. Eles vão casar e a mesma coisa acontece. Coisas vão ficar mais difícil, né? Porque ninguém é perfeito. Não tem um casamento que é perfeito, que não tem nenhum problema. Então, o que vai acontecer? O que eles fizeram antes, que é, vou desistir, vou sair, porque isso é difícil, né? Mas isso está acontecendo porque eles levaram esse eu, né, pensando só em mim mesmo, para um outro relacionamento. E claro, aconteceu de novo. Às vezes pessoas vão casando 3, 4 vezes. E, infelizmente, você tem que pensar, você acha que o problema foi com todo mundo ou foi com você? Né? Provavelmente foi uma mistura dos dois, né? Mas não é simplesmente por causa do culpa dos outros em todos os casamentos, mas eles estavam levando eu com eles nesses casamentos. Segunda opção, quando esses eus vão bater, né? e collide, né? Bater. Isso é conquistar. Conquistar, o que isso significa? No relacionamento está pensando em eles mesmos, outro está pensando nele mesmo, e uma é talvez com personalidade mais forte, talvez com opiniões mais fortes, o outro talvez um pouco mais passivo. Então, o parceiro mais forte vai dominar tudo no relacionamento. E realmente eles estão pensando mais, de novo, somente neles mesmos. E está tentando para tratar eles e formar eles no jeito que eles querem eles sejam. Mas, infelizmente, isso é uma receita para uma explosão no futuro do relacionamento. Porque aquela pessoa que é mais passivo vai aguentar isso só para um período de tempo determinado, né? Eles não vão suportar isso para sempre.
uma explosão vai acontecer. Terceira coisa é compromisso, né? E às vezes isso vai parecer a melhor opção pelos dois, porque pode parecer que tem uma paz na casa, né? Porque, ok, você faz assim, eu vou fazer assim. Mas esse compromisso não é igual, ok, vamos juntar e resolver juntos, vamos falar claramente, vamos trabalhar juntos para resolver esse problema. Esse compromisso é falando, ok, você vive sua vida, eu vou viver minha vida, mas vamos ficar em casa, compartilhando essa casa, mas em verdade nós temos vidas separadas. Mesmo compartilhando a mesma cama, mesma casa, ele vive sua vida, eu vou viver minha vida. E isso é perigoso também, porque o que acontece, vivendo as suas vidas separadas, é que isso gera também pontos escuros, pontos cegos, né? No casamento. Então ele vai para trabalho, a esposa não conhece ninguém do trabalho, não conhece como é que está a função dele no trabalho, enfim, né? Porque essa é a vida dele no trabalho, e não interessa a ela, né? Mas isso pode gerar também um ambiente em que as pessoas podem guardar os segredos, né? E até uma de traição, né? Porque de alguma forma, né? Traição não acontece geralmente na hora, acontece após bastante tempo. E acontece quando os casais vivem numa união separada, né? As tarefas dela e a tarefa dele, né? As coisas dela é coisa dele, o trabalho dela é o trabalho dele, né? às vezes o dinheiro dele e meu dinheiro. E O tudo telefone separado. dele, o telefone dela, né? E a gente, não é que nós desconfiamos, né, na nossa esposa, mas a gente precisa de alguém que conhece a gente, que conhece tudo. Não partes, né, que a gente vai deixando escondido, né? Por exemplo, alguém vai no trabalho e vai começar a flertar com você, né? E você negar a flertação, você nega essa pessoa tentando aprontar em você porque você é casado, né? Você faz a coisa certa. Mas vamos supor que você volta para casa e você não diga isso para sua esposa, para seu marido, né? Que alguém tentou flertar comigo, né? E fez isso e foi esse tipo de pessoa. Então você já tem alguma coisa que você está segurando para ela não saber. Né? E isso pode, assim, desenvolver para gerar problemas no futuro. Sim, né? até no celular também. Eu falo sempre, por exemplo, se eu tenho que ter uma conversa com alguém que é um rapaz, um homem, normalmente eu vou mostrando todas as mensagens para ele, porque eu não gosto, em verdade, de ter uma conversa separada do que um grupo, né, que envolve ele. Eu gosto para ele ficar nesse grupo vendo todas as mensagens que eu estou compartilhando com outro homem. E não existe senhas separadas, né? Não. Eu tenho senha do celular dela, ela tem do meu. Não significa que a gente vai vendo. E aí, quem que você estava falando? Não, mas a gente Mas tem tudo está aberto. vamos dizer, a porta aberta, né? Isso. Vocês já ouviram falar do Billy Graham, né? Que era grande evangelista, né? Por muitos anos, por muitas décadas, né? Inclusive. E ele, incrível que parece, ele teve um ministério que nunca teve boato, nunca teve acusação de alguma imoralidade, né? Isso é raridade agora, hoje em dia, com ministros. Mas por quê? O escritor dele ficou com vidro, né? Ele nunca fechou a porta, ele nunca fez reunião com a porta fechada com mulher sozinha, né? Se ele ia fazer uma reunião com uma mulher, ele teria outras pessoas dentro da sala. Inclusive, quando ele entrava o elevador, né? Por exemplo, ia uma mulher entrava no elevador com ele. Ele ia sair do elevador e ia esperar o próximo. Não de ser grosseiro, não de ser exagerado, mas ele entendeu que eu tenho um compromisso com a minha esposa e qualquer acusação pode afundar o navio, né? Não são grandes tempestades que apenas afundam navios, são até pequenas faltas e buracos, né, que vão afundar grandes navios. Então a gente tem que ver isso, prestar atenção com isso, que nós estamos vivendo em cima de qualquer acusação, né? O melhor de evitar acusação é nem estar no lugar que pode ser acusado. Exato. Isso é o melhor. Evitar a política. aparência de mal, qualquer aparência de mal. Então, como eu falei, nesse compromisso, uma aparência de paz envolve o mundo dele e outro mundo que eu tenho. Isso é muito perigoso, porque às vezes
eles vão, tipo, só ter filhos em comum. E o que vai acontecer quando os filhos crescem e sair da casa? Porque agora eu nem conheço ele mais, né? Ele nem me conhece também. Então, às vezes, infelizmente, isso é comum também. Quando os filhos vão crescendo e saem da casa, eles não conhecem um ao outro mais. E eles vão terminar o relacionamento depois que os filhos saem da casa. Então, isso é muito perigoso também para como se fala? Priorizar. Nossa, agora eu tô, Nós dois. tô errando também. Vocês entendem, né? Nós dois, nosso relacionamento em cima de nossos filhos. Porque às vezes as pessoas misturam essa coisa. Porque no início é nós dois só. Vamos criar nossos filhos, sim. Mas no final é nós dois de novo. É importante isso, né? Porque assim, nós conhecemos, até nós temos família, né? Que as crianças cresceram, saíram de casa, conseguiram seu trabalho, suas vidas próprias. E o casal fica meio assim, não sei o que fazer agora, né? Porque eles não se conhecem mais, eles não têm o que falar porque mais. Porque filhos foi a única coisa Imagina, em comum. eles estão na sala de janta, eles estão jantando junto e não tem o que falar, porque tudo era sobre o filho, mas agora o seu filho vai crescer até um dia que vai ter a sua própria vida, e isso é normal, e isso é saudável até. Saudável, né? Você cumpriu, você foi um sucesso como Sim, pai. O meu compromisso, nosso compromisso é crescer o nosso filho na presença de Deus, para nós amar o nosso filho, mas também o compromisso maior que isso que eu tenho é com ela, independentemente do meu filho, né? E é muito difícil isso, porque o filho no início precisa tanto da gente, ele não sobrevive sem os pais, né? Mas o meu casamento não é sobre meu filho, meu casamento é com ela, né? E é nós que estamos juntos, e eu preciso manter isso saudável para depois que ele crescer e ele começa a namorar, ele casar e ter a família própria dele, a vida não vai ser sobre a gente mais, né? Quando ele é criança, tudo que ele é sobre a gente, mas quando ele crescer não vai ser sobre a gente, porque ele vai ter o próprio compromisso com a sua esposa. Então, por isso tenho que garantir que quando chegar a esse ponto, que a gente não vai ser estranhos, né? Vivendo na mesma casa, porque a gente pode viver em zonas, na mesma casa, como a Tiffany falou, compartilhando até a mesma, na mesma cama, tudo. E mas, não conhecem, né? E drift, né? Que é uma coisa que vocês casaram assim e você vai separando, até uma distância enorme existe e é insuperável, né? E não tem mais amor, afeição e não tem mais assim nada o que fazer. Então isso a gente deve evitar, né, de acontecer. Exato. Então, em vez de pensar o que ele pode fazer para mim, eu devo buscar oportunidades para cumprir os desejos que ele tem em vida, sem esperar nada em troca, como nós falamos. E isso vai ajudar esse pensamento de eu, e quando o outro está focado nos desejos do outro, isso vai dar certo. Então, vamos falar um pouco também sobre necessidades que homens têm e mulheres têm, porque eles são diferentes, igual eu falei, né, no início de lição 1, que eles pensam em jeitos diferentes, né? Também eles têm necessidades diferentes. Então, vamos falar em 1 Coríntios, eu falei, né, nosso capítulo hoje, 1 Coríntios 7, versículo 3, fala: o marido pague à mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher ao marido. Então, o que é devido? Necessidades que ele tem, necessidades que ela tem também. Então, tem um livro que é muito bom chamado A Necessidade Dele, Necessidade Dela. E isso está falando que, claro, nós temos mais necessidade do que isso, né? E ele vai ter mais também. E até eles podem, o que está na lista dele, talvez pode ser na lista dela, mas não é no primeiros 5 lugares. Temos prioridades, né? Então, para a mulher, normalmente, o primeiro é afeição. Eu quero sentir que ele me ama.
Então, recentemente, né, foi um live com Balsamo de Gilead, né, com a pastora Sandra. Você pode ir no Instagram e assistir. Ela fez uma live sobre os 5 linguagens de amor, né? E talvez essa afeição está mostrada em jeitos diferentes. Mas para uma mulher, isso é muito importante. Para mim, né? Eu não preciso muito de dons, de presentes, de tudo, né? Isso é pessoal, mas eu gosto muito de palavras de afirmação, né? Que estou fazendo um bom trabalho. E também qualidade em nosso tempo, né? Tempo de qualidade juntos. Então, isso mostra para mim uma afeição, né? Que ele está me amando, né? E todas as mulheres, nós precisamos disso. Sentir amada, né? Segundo, conversação. Conversando juntos. Isso é muito importante para a mulher. Até nós usamos mais palavras cada dia do que homens. Porque desde criança, desde menina, meninas normalmente conversam primeiro, com idade menor do que meninos. Por quê? Porque isso é o jeito que o Senhor fez mulher, para conversar. Isso é muito importante. Se ela volta para casa e ele não quer falar nada com ela, ela vai ficar frustrada. Terceira, honestidade e ficando aberto, né? Ficando real, verdadeiro, conversando o que ele está pensando. Normalmente a mulher quer muito saber o que você pensa, amor, o que você pensa, o que você está sentindo. E normalmente, mulher, isso é um truque, né? Não fala o que você sente sobre isso, como você está sentindo. Isso não é o jeito que o homem vai pensar e falar, né? O melhor falar, o amor, o que você pensa sobre essa situação, tal. Em vez de como você está sentindo sobre essa situação, né? Porque eles não gostam de falar sobre todas as suas emoções, eles querem expressar o que eles pensam, né? Mas muitas vezes é quase a mesma coisa. 4, apoio em suas finanças, né? Ou segurança em suas finanças. Se ela pode sentir, nossa, ela está providenciando, talvez não uma vida luxuosa, né? Mas ela está providenciando uma casa para nós, um lugar para viver e também alimento para nós, roupas, estamos bem, estamos cuidados. Isso é muito importante. 4, necessidade 4 para a mulher. 5, compromisso com sua família. Ela está mostrando amor, afeição pelos filhos, ela está dando atenção pelos filhos e mostrando que ela está colocando como prioridade sua família. Isso é muito importante para ela. Para ele tem necessidades diferentes. O primeiro é para sentir que suas necessidades sexuais estão sendo cumpridas. E vamos falar porque isso é na Bíblia. Isso não é simplesmente uma opinião, né? Segundo necessidade que ele tem é sendo companheiros, né? Em coisas recreativas. Por exemplo, você não tem que falar muito, por exemplo, jovens, rapazes, adolescentes. Eles vão sentar lá conversando sobre seus sentimentos e coisas eles estão sentindo e tudo. Homens e rapazes vão sentar e fazer isso para ficar com a amizade mais forte? Não, eles não vão fazer isso. Eles vão, sentar lá jogando videogame, sentado lado ao lado, e eles já estão criando uma amizade mais forte, simplesmente porque eles estão fazendo algo junto. Não é o que eles estão falando. Então, mulheres, você simplesmente sendo lá com ele, sentada lá com ele, por exemplo, assistindo filme, para participar em qualquer coisa ele gosta, simplesmente sua presença é cumprindo uma necessidade. Você nem tem que falar muito. Isso é loucura para nós, né? Porque queremos conversa como mulher. Mas homens, né? Eles gostam de jogar basquete, eles gostam de jogar futebol e eles estão criando uma ligação um ao outro. Isso é para nós também, mulher. Então, simplesmente sua presença com ele
está uma necessidade que ele tem. Você apenas interessar naquilo que ele está fazendo já faz muita diferença, né? Por exemplo, eu sempre gostava de fazer trilhos, né? Natureza, eu gostava de jogar basquete, tênis, essas coisas. E a Tiffany, ela não é atleta, vamos dizer, né? Nem eu sou muito, mas eu lembro tentando, assim, jogar o tênis, né, com ela. E não deu certo, né? Depois, uns 10 minutos, a gente desistiu. Mas o importante foi que ela estava ali, né? E todo homem sabe, né? Tem uma maneira que a gente joga bola junto, né? Com homens sem participação. E tem o jeito de a gente jogar quando as namoradas, né? As esposas estão nos assistindo, né? A gente joga com mais força, com mais ânimo, né? A gente quer impressionar, né? Elas através do nosso desempenho, né? Então, isso é assim importante, né? Que as mulheres se envolvem, pelo menos assim... Pelo menos tentar, né? Tentar se envolver naquilo que, assim, anima, né? Que faz animar o homem. Sim, e não tem que ser um esporte igual ao basquete, né? Eu não vou jogar basquete com ele, mas eu posso assistir ele, eu posso dar uma caminhada com ele, Sim. né? Fazer trilha com ele. Não é algo que eu naturalmente quer fazer, né? Mas eu sei que participar junto com ele é uma necessidade que ele tem. Terceira, uma esposa atraente, linda. Então, isso não significa que você precisa ser um modelo, né? Que você deve parecer como, né, na capa de uma revista, não. Mas ele foi atraído, né? Ele gostou como você era quando vocês se casaram. Então, nós, meninas, nós devemos continuar cuidando de nós mesmos para aparecer, né, o mais perto, né, como nós éramos no nosso dia de casamento, né? Porque isso foi um momento que ele comprometeu, né? Ele falou, eu quero ficar com você pelo resto de minha vida. E eu sei que nós vamos ficar com mais idade, né? Nossos corpos vão mudar e tudo. Mas nós devemos cuidar com o que nós temos, com o melhor jeito que nós podemos, né? Deus deu algo para você e nós devemos cuidar melhor maneira que podemos. Vamos dizer assim. 4, na casa doméstica, coisas domésticas. Então, ele não quer entrar e ver uma casa muito bagunçada. E como ele falou, ele está faltando café da manhã, está faltando almoço, jantar. Isso para ele é uma necessidade que ele tem, que devemos providenciar para ele. 4. E 5, admiração. Ele deve sentir que eu admiro você, eu admiro seu trabalho, o jeito que você é, eu admiro suas conquistas, né? Seja o que for, eu sei que cada pessoa aqui assistindo, os homens, eles têm trabalho diferente, né? Mas você pode admirar sua vida, como ele é, né? Tem nada pior, né, do que quando, em vez de ser edificado pelas palavras da mulher, o homem está sendo, assim, destruídos, abalados, né, puxado por baixo, criticados em frente dos seus amigos. Isso é uma coisa devastadora, né, para o ego, né, do homem. Não deve ser, a gente entende, né, que nós devemos ter um pele mais grossa, vamos dizer, né, que a gente deve suportar a crítica. Mas de ouvir crítica da mulher sobre o seu trabalho, seu desempenho, é devastadora, né? E isso não vai edificar o seu marido. Isso vai destruir ele, na verdade, Sim, né? Porque sim. isso vai fazer ele sentir que não é digno, né? Porque ele já sente isso, né? Ele já sente que ele devia ter feito alguma coisa no passado, né? Por exemplo, né? Nós, somos missionários, eu posso pensar, nossa, minha esposa não tem tudo que ela podia ter nos Estados Unidos, eu devia ter ido para outra escola, outra faculdade, eu devia ser um engenheiro, eu devia ter feito alguma coisa no passado, e a gente já vive com esses pensamentos em cima da gente, né? Eu devia ter feito algo diferente para prover uma vida melhor
para minha família, e já está nele, não vai falar isso, né? Mas já está nele. E quando a mulher, mas meu Deus, você não faz isso, não faz aquilo, é seu trabalho, não é digno. Quando assim isso acontece, o homem fica, uma coisa que pode destruir, né, o seu marido. Exato. E também, só para falar nada também, é difícil para ele. Ele precisa ouvir, né, e sentir que você admira ele. Então, vamos falar e voltar, né, para o primeiro necessidade que o homem tem, que é sexual, né? E a Bíblia fala sobre isso. E falando, né, sobre essas necessidades que o homem tem, que a mulher tem, é muito importante que estamos cumprindo tudo isso, né? Porque normalmente a mulher vai pensar, eu amo a afeição, eu vou mostrar muito afeição para ele, ele vai sentir amado. Não, ele tem uma prioridade diferente do que nós, né? Então, mas se ele está sentindo falta de admiração, ele está sentindo que eu não estou cuidando da casa, todas essas necessidades que ele tem, é muito mais provável, né, infidelidade aparece no relacionamento. E também para mim também. Sim. Se eu estou faltando conversa, eu estou faltando sentindo amada por ele, né, afeição, é muito mais provável, né, para a mulher entrar em um relacionamento, sim, talvez não sexual, mas emocional com outra pessoa, porque essa necessidade não está cumprida. E primeiramente temos que falar que não existe desculpa para traição, não, para você entrar e procurar, né? Tem pessoas que têm esses clichês, né, que são machistas, né, que o homem, o que ele não consegue na casa, ele procura ir na rua, tem coisas assim, mas isso a gente tem que falar. É absurdo. Não, você precisa, assim, melhorar seu relacionamento, mas nada dá você a razão de trair a sua esposa, nem a esposa, o seu marido, né? Isso não deve acontecer, você deve se controlar referente a isso, né? Então, algumas pessoas vão usar a falta de sexo, a falta de isso, de atenção, como se fosse uma desculpa, mas chega disso, não tem desculpa. Exato. Você era safado, isso é a desculpa. Se você cair em pecado, você trair a sua esposa, trair o seu marido, você era safado. Pronto, não tem desculpa. Se você está sendo assim agredido por seu marido, alguma coisa, saia, mas não precisa trair ele. Você tem controle sobre a sua vida sexual e não existe uma desculpa para você fazer aquilo. Exato. Isso até o nome dessa lição é compromisso. Aqui, compromisso. Isso é para dizer, mesmo se ele não está cumprindo suas necessidades, você deve ficar fiel, né? Mas isso é uma lição para nós buscarmos nas necessidades dos outros. Então, mulher, isso para nós aprendermos. Sexo para ele é muito importante. É uma das maiores necessidades que ele tem. Até a Bíblia fala em 1 Coríntios 7, 2-5. Você quer ler 2-5? Que diz assim, mas por causa da prostituição, tenha cada homem a sua própria mulher, e cada mulher o seu próprio marido. E outras versões vão falar, em vez de prostituição, para evitar fornicação, né? O marido, verso 3, o marido pague à mulher o que lhe é devido. E do mesmo modo a mulher ao marido. A mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vós aplicardes a oração e depois vós ajuntardes outra vez, para que o Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, está falando, né, aqui que uma resposta, né, não uma resposta, mas para evitar imoralidade sexual, uma pessoa deve se casar. Isso está para falar para nós que dentro de casamento deve ter sexo, né? Isso é, claro, até no início dessa lição não pensávamos para colocar um 16, uma aviso aqui, porque estamos aqui nessa parte da lição falando de sexo. Mas isso é, até na Bíblia fala, né,
que mulher você deve dar para ele o que ele precisa e ele também deve dar para ela o que ela precisa. Então nós temos essas responsabilidades um ao outro para cumprir. E a Bíblia fala para não negais o outro, né? Essa responsabilidade de sexo. Então, nós vamos terminar aqui, estamos quase terminando o nosso tempo juntos, mas até nesse versículo falou que talvez vocês devem, só nesse momento de talvez jejum, e vocês concordam, né? Ok, vamos parar para esse tempo determinado de X data até X data, em jejum, em separação assim, e vamos nessa data juntar mais uma vez e continuar. Mas isso é para falar, né, que isso é uma exceção, né, quando você não está fazendo sexo, e sexo é algo normal em seu relacionamento. Mas, como nós falamos, necessidade de homem e de mulher são diferentes. Então, homens, você deve criar um ambiente de afeição na sua casa, e sexo é o evento depois, né? Então, igual, né, o sol e a lua. Você quer falar um pouco sobre isso? Então, igual o sol e a lua. O sol vai brilhando o dia todo, né? E a lua é, durante a noite, reflexão disso. Então, homens, se você quer a lua aparecer à noite, você deve brilhar nesse sol de afeição o dia todo, mostrando afeição para ele. Por quê? Porque quando ela sentir que ela está amada, né? Ela vai achar ele muito lindo. Ela não vai resistir a ele. Ela vai ter um desejo maior por ele, porque essa necessidade de afeição está sendo cumprida. E é a diferença, né, entre micro-ondas e forno, né? O homem é tipo micro-ondas, você faz qualquer coisa e já tá lá, né? E rápido. Mas a mulher tá tipo assim, tem que demorar uma preparação, mais tempo. E é muito fácil, né? É assim, no início de casamento, vocês estão apaixonados. Isso você não, assim, precisa falar. E ainda continuem apaixonados, mas por razões diferentes. Mas você tem que manter essa chama acesa. Não pode deixar cair essa chama. E tem muitos casamentos que eles deixam cair e eles param de participar em essas atividades e, assim, acontece uma frieza, né? Porque, assim, o homem e a mulher foram feitos para isso, né? Isso é uma coisa, um prazer que Deus concede pra gente, né? Que, assim, quem criou o sexo não era o diabo, era Deus, né? O casamento é a única coisa que saiu do Jardim de Éden, né? Que nós temos até hoje aqui, né? Que é do paraíso. Então, isso é para dizer que a gente deve manter isso aceso, mas isso exige um trabalho, né? Como ela falou, você deve, assim, se você quer a lua aparecer à noite, o homem precisa brilhar durante o dia, né? Fazer tudo durante o dia para que ela apareça à noite, né? Porque, diferentemente de que eu e que ela precisa de mais tempo, né? Ela precisa de um tempo para deixar isso. E a gente entende que nós estamos falando de assunto íntimo, né? Mas você tem que vigiar que, assim, o seu casamento tem essa paixão, esse calor ainda nela, né? Porque se não tem, o seu casamento provavelmente está morrendo, né? E vocês podem continuar amigos, mas você vai dizer, a gente não precisa mais de sexo porque nós já estamos no patamar assim, assim, assim. E eu entendo que tem uma idade, né? Quando você chegar para a idade dos avós, que realmente não precisa, assim, pelo que eu ouvi falar, que não precisam, né? Mas, assim, por enquanto, mesmo assim, sendo, entre aspas, velhinho de 40, 50, 60 anos de idade, você tem, assim, esse desejo sexual, e isso tem que ser cumprido um ao outro, né? Para não abrir a brecha, porque, assim, quando a gente está falando que o corpo da mulher pertence ao homem e do homem pertence à mulher, eles não devem se abstinar se não for de oração, se for de propósito, eles devem se entregar um ao outro dentro dos parâmetros bíblicos, né?
E assim, você tem uma liberdade, né? Vamos dizer, no seu quarto. Claro, existe algumas coisas que assim, eu vou falar que eu não acho prudente pessoas participarem em algumas atividades sexuais que são que glorifiquem, né, a sodomia, né? Assim, isso não é de Deus. Eu não vejo isso de Deus. Eu acho isso uma perversão. Mas dentro do quarto, assim, você pode se divertir. Não é uma tarefa, deve ser uma coisa facilmente você se entrega, porque o seu amor, né, de palavras se traduz em ações depois, né? E para ter um casamento saudável, manter esse casamento saudável, vocês devem fazer isso. Exato. Então, terminando assim, 1 Coríntios 7 falou, né? A mulher pague a mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher ao marido. Então, nós temos necessidades diferentes, nós temos compromisso um ao outro, né? Que não é um contrato só de papel, mas é uma aliança que não está pensando em nós mesmos, mas o que é necessidade do outro. E se nós estamos pensando sempre no outro, nós vamos ter um casamento saudável. Isso se trata com egoísmo. A gente não pode ser egoísta. Eu tenho que fazer as coisas que fazem ela feliz e ela o que faz o marido sentir cumprido e sentir bem, né? E feliz. E fazendo isso, o casamento vai ser saudável, né? E os seus filhos vão reconhecer o que é o casamento saudável e por causa disso, eles vão permanecer na igreja e eles até vão amar mais a Deus porque eles conseguem ver depois de um tempo como o marido amou a esposa e como a sua mãe amava o seu pai. E isso vai ser o exemplo de Deus para suas vidas atual, que eles têm o prazer de presenciar. Mas se vocês estão em casa e vocês não têm um casamento saudável e vocês ficam brigando o tempo todo e não tem paz, não tem alegria e não tem o respeito mútuo, né, que existe entre o marido e a esposa, dificilmente o seu filho vai admirar o seu casamento. Dificilmente ele vai procurar replicar esse casamento quando ele procure a esposa, quando ela procure o marido, né? Nós queremos ser os exemplos, né? A melhor coisa para mim seria quando o nosso filho nascer, né? Quando ele chegar para essa idade que está procurando a esposa, se ele falar, nossa, eu quero mulher exatamente, eu quero mulher como a minha mãe, ela é incrível, ela era o exemplo, né, de uma mulher cristã, bem, assim, e se nós tivéssemos uma filha, se ela procurar um homem como pai, nossa, isso é o melhor e maior elogio que você pode receber. O que a gente tem que evitar é quando nossos filhos chegarem que eles dizem, jamais eu quero casar com alguém como minha mãe. Jamais eu quero uma pessoa como meu pai, ele era horrível. Jamais eu quero permanecer na igreja, porque são cova de hipócritas, são pessoas hipócritas que pregam uma coisa, que vivem outra coisa em casa. E isso nós temos que evitar, porque se nós termos um casamento saudável, com certeza a nossa igreja também vai ser saudável. Amém. Muito obrigada por assistir esse live. Sim. Desejamos para vocês uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Qualquer pedido de oração, qualquer coisa, nós temos esse número de WhatsApp, né, lá no cantinho. E desejamos para vocês uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos e até a próxima. Até.